Olá, amiguinhos! Preparem a apostila de matemática de vocês. Lá na página 92, prestem bastante atenção à explicação da tia Tati. Nós vamos começar um novo módulo. Por isso, deixem tudo preparadinho. Não se esqueçam de ir para um lugar bem sossegado, bem tranquilo. Se você precisar de ajuda, peça ao papai e à mamãe para ficar junto de você. Lembre-se de ir pausando o vídeo quando for necessário. E vamos começar mais um módulo da nossa apostila de matemática com bastante entusiasmo. Boa tarde, meus amores. Nós vamos agora começar o módulo 15 da nossa apostila de matemática. E no módulo 15, nós vamos aprender sobre as medidas de comprimento. Então, vocês vão abrir aí na página 92 e vão observar essas imagens. Olha só, nós temos 3 imagens aí ao lado. Na primeira, nós temos a médica medindo uma criança, olha só. E ela fala assim para ele: você cresceu, está com 120 centímetros. Na segunda imagem, olha só, o menininho está medindo. E ele fala assim com o pai dele: pai, até aqui tem 2 metros. E na terceira imagem, a gente vê um menininho, olha só, ele tá com uma trena. E ele tá assim, ó, dizendo assim: acho que 17 polegadas é um tamanho ideal para marcar onde colocar o furo para o parafuso. Então, essas 3 imagens nos mostram pessoas medindo algo e usando instrumentos para medir. Então, observando essas 3 imagens, vocês conseguiram observar que tipo de medidas que eles estão fazendo? Na primeira, está medindo o tamanho da criança. No segundo, o comprimento de alguma coisa. E no terceiro, ele está medindo polegadas, que é bem menor, para fazer o furo de alguma construção que ele está inventando ali. Então, agora a gente vai para as perguntinhas, olha só. Número 1. O que há de comum nessas cenas? O que tem de comum? As 3 estão fazendo medições, estão aferindo medidas de alguma coisa ou de alguém. Número 2. O que está sendo medido em cada uma delas? Então, vamos observar o que está sendo medido em cada um. Na primeira fotografia, está medindo a altura da criança. Na segunda fotografia, o comprimento de um ambiente, o tamanho de um ambiente. E na terceira, a distância entre os furos que ele vai fazer. Ali eu acho que ele está fazendo um brinquedo, né? Então, a distância certinha. E agora, eu queria saber de você. Quais instrumentos de medida de comprimento você conhece? Tem um que é muito famoso, que a gente usa muito, que é a régua. Olha só, a tia Tati tem uma grandona. Ela mede 50 centímetros. Então, tem a régua, temos a trena, temos vários instrumentos de medida. A tia Tati vai colocar aqui para vocês agora. Observem aqui, amiguinhos, que a tia Tati colocou a imagem de 3 instrumentos de medida. A régua, que é muito utilizada por nós para fazer medições menores. A fita métrica, que nós também podemos usá-la para medir várias coisas, mas geralmente ela é usada por costureiras para medir o corpo, porque ela é maleável. O que é maleável, tia Tati? Que ela é molinha, então ela pode contornar o corpo, contornar objetos. E a trena, que é muito usada em construções para medir grandes tamanhos. Ela é mais durinha, então uma pessoa sozinha consegue manuseá-la e medir tamanhos maiores. Então, quem não conhecia, acabou de conhecer 3 instrumentos de medida. Então, lá na página 93, vamos ler junto com a tia Tati o título lá em cima: Medir com partes do corpo. No caderno 1, você aprendeu que durante muito tempo as pessoas utilizaram partes do próprio corpo para medir comprimentos. Vamos retomar essas unidades de medidas como o palmo, o pé e o passo.
Algumas dessas unidades de medida de comprimento são utilizadas até hoje. Então, olha só aí, ó, o palmo, olha a mãozinha aberta, o pé, tamanho do pé, e o passo, que são os passos que a gente dá. E eu gostaria de saber, você já usou partes do corpo para medir um lugar ou um objeto? Tenta relembrar aí. E você já ouviu falar em polegadas? Quando que você ouviu falar sobre polegadas? Você vai conversar com o papai e mãe aí sobre isso. Agora, para começar os nossos exercícios, nós vamos ler junto um trecho do livro Minha Mão é uma Régua. Nossa, minha mão é uma régua? Vamos descobrir? Meu corpo é uma régua bem útil. Com minhas mãos, meus braços, meus pés e minhas pernas, posso medir o comprimento, a largura e a altura de qualquer coisa. Olha só, amiguinhos, então aí a tia Tati colocou para vocês, ó, 3 palavrinhas: comprimento, largura e altura. Então a gente vai olhar essa caixinha aqui pra gente saber onde está, como que a gente vai medir o comprimento dessa caixinha, ó, o comprimento, a largura e a altura da caixinha, ó. Então, ó, o comprimento, quantos centímetros que ela mede, a largura e a altura. Vou pegar aqui agora a minha régua. Então, olha só, nós vamos ver o comprimento dessa caixinha. Olha aqui, ó, começa aqui no 0. Então, ela tem de comprimento 21 centímetros. A largura dela é 13 centímetros. E a altura, ó, a altura, 8 centímetros. Então, nós vimos o comprimento, a largura e a altura dessa caixinha. Agora a tia Tati colocou aqui umas informações importantes. Olha só. Para fazer medições, é necessário tomar alguns cuidados. Primeiro, para encontrar a medida da largura da porta usando os pés, devemos colocar um pé após o outro e caminhar em linha reta entre os batentes da porta. Segundo, para encontrar a medida da largura da sala de aula com o passo, devemos usar o passo dado ao caminhar. A medição tem de ser feita em linha reta, acompanhando uma das paredes da sala. Para encontrar a altura da carteira usando a unidade de medida palmo, é necessário abrir bem as mãos e manter a abertura a cada palmo. Observe o desenho abaixo. A altura também deve ser medida em linha reta, de baixo para cima. Um palmo equivale à medida do dedo polegar ao mínimo. Então, como vocês puderam ver aqui na imagem, olha só, você vai medindo com o palmo bem aberto. Então, a gente pode observar 3 unidades de medida que não são padrões, mas que a gente usa muito. O pé, o passo e o palmo. Então, agora nós vamos para o exercício. Então, olha só. Observe o desenho da planta da casa que a menina fez. Então, olha só que interessante. Como que ela fez a planta da casa dela? Tem aí o jardim, né? E tem o quarto. Então, observe que a porta, ela colocou a medida da porta em 6... O que é esse desenho? Das mãos, 6 palmos. A medida do armário, da estante aí, 8 pés. E lá no jardim, olha só, a garagem, ela fez a medida como? Em 10 passos. Então, ela marcou o desenho palmos, pés e passos, e a quantidade que ela deu de cada um. Depois de observar o desenho, então olha o que pede para fazer. Com base no desenho da criança, responda às questões. Letra A. Quantas vezes o palmo coube na largura da porta? Letra B. Quantas vezes o pé coube na largura da estante? Letra C. Quantos pés tem aproximadamente a cama?
porque a cama está ali por perto, né, da estante. Então, dá para ter mais ou menos uma noção. 7, 8 ou 9 pés? E letra D. Quantas vezes o passo coube na largura do quintal? Na página 95, nós vamos continuar com alguns exercícios. Por isso, eu queria que você lesse esse quadrinho aí de cima junto comigo. Quando usamos o pé, o palmo e o passo para medir, eles recebem o nome unidades de medida. Para medir um comprimento, basta verificar quantas vezes a unidade de medida escolhida cabe no comprimento a ser medido. Então, agora nós vamos fazer algumas medições. Na nossa apostila, pede para medir coisas na nossa sala de aula. Mas nós sabemos que não tem jeito de a gente medir nada na nossa sala agora. Então, você vai medir onde você estiver estudando. Então, vamos ver onde vocês vão medir? Faça 3 medições na sala de aula e registre as medidas nesse quadro. Só que nós não estamos na sala, então você vai medir. A gente vai conversar um pouquinho para descobrir onde. Olha só, as medições que você deve fazer, as medições a serem feitas. A largura da porta usando o pé como unidade de medida. Então, você vai escolher uma porta aí na sua casa e você vai medir usando o seu pé. Depois, o comprimento da sala, usando o passo como unidade de medida. Então, você vai na sala da sua casa, vai começar numa parede e ir andando em linha reta, dando os passos até na parede da frente. E a altura da carteira, usando o palmo como unidade de medida. Então, você vai fazer isso, vai medir a mesa da sua casa onde você estuda. Eu tenho certeza que vai ser uma atividade bem divertida.